Então essa é a nossa segunda aula de propriedades de estimadores. Nessa aula a gente vai falar do conceito de consistência. Conceito super importante aí para a estatística. Consistência. O que é essa tal dessa consistência? Bom, consistência, eu coloquei a definição explicitamente lá no resumo. Ela quer dizer o seguinte, né? Imagine que você está trabalhando com amostras cada vez maiores. Então, você tem mais informação sobre a população quando você está tirando essas amostras, né? O que o conceito de consistência diz é que um estimador θ-chapéu genérico ele é consistente para o parâmetro θ se a probabilidade do θ-chapéu errar muito o alvo, né? Lembra que o centro do alvo é o valor do parâmetro que eu estou querendo aprender. Nós vamos ver vários exemplos hoje, né? Se essa probabilidade for ficando cada vez menor conforme o tamanho da amostra cresce. Então o estimador ele é consistente se conforme a minha amostra cresce, a probabilidade dele errar muito o alvo vai ficando cada vez menor. De fato é um resultado que vale no limite, né? Uma definição formal seria assim, que você me dá um epsilon positivo aqui, que é o quanto eu posso errar o alvo, digamos assim. Você me fala um epsilon qualquer e eu preciso garantir que o limite da probabilidade da diferença aqui em valor absoluto do meu estimador menos o parâmetro que eu estou estudando ser maior do que epsilon, ou seja, ficar maior do que esse erro que você determinou, tem que mostrar que esse limite é zero para todo epsilon, né? Que isso acontece para todo epsilon. Um outro jeito de falar isso, um outro jeito de definir esse cara, de se referir a esse resultado, a gente fala que que o estimador ele converge, e aí a gente gosta de colocar um N aqui, né? Ele converge em probabilidade para o θ. Esse aqui, isso que aparece na definição de consistência é a tal da convergência em probabilidade, né? Convergência. Tem outros tipos de convergência, quase certa, em distribuição. Essa aqui é a convergência em probabilidade. Vocês vão acabar vendo as outras em econometria ou em algum curso aí do mestrado. Então essa é a ideia de consistência, né? Se você pegar aquela figura dos alvos, o que isso está contando para a gente? Significa que se eu tenho uma amostra grande, cada tiro que eu dou não vai estar muito longe aqui do centro do alvo, né? Agora pensa como que poderia, o que poderia acontecer por que o estimador poderia não ser consistente, né? O que poderia dar errado, né? A própria figura dos alvos ela sugere que poderia dar errado. Por exemplo, se o estimador tiver um viés e se esse viés, conforme a amostra cresce, ele não for caindo, ele está sempre dando tiros em volta de um ponto que não é o centro do alvo, né? Então esse estimador seria inconsistente. Então a gente já sabe que se o viés do estimador não tender a zero, conforme o tamanho de amostra tende ao infinito, não teria chance do estimador ser consistente. Outro aspecto seria a variância, né? Se para tamanhos de amostra cada vez maiores você continuar se espalhando muito tiro, tem chance de você estar ficando com um erro de acerto do alvo cada vez menor, né? A probabilidade de errar o alvo ficando cada vez menor. Então, uma outra coisa que poderia dar errado intuitivamente seria a variância não tender a zero quando ele vai para infinito. Isso, de fato, estabelece o único critério que nós temos nesse curso aqui para falar de consistência. Então, quando falarem de consistência para você, cheque a consistência do estimador. A única ferramenta que você tem nesse curso, existem outras, né? Lema de Borel-Cantelli e tal, mas para esse curso, o único critério que você tem, a única ferramenta é o critério do EQM, né? Então você tem esse resultado aqui. Você precisa que tanto o viés quanto a variância tendam a zero quando a amostra vai para o infinito, para que o estimador seja consistente. Então, isso é suficiente para que ele seja consistente, né? Isso que eu estou querendo dizer. Então, o critério é muito simples, né? Se o limite, quando n tende a infinito, do EQM do estimador for igual a zero, então o θ-chapéu é um estimador consistente para θ. O único critério que você tem é esse. E essa intuição, a intuição é que eu dei para vocês aqui.
que poderia dar errado é, conforme o tamanho de amostra cresce, então imagina, essa figura que está feita aqui é para um tamanho de amostra fixado, digamos, tamanho de amostra nzinho igual a 150. Aí eu fui lá e dei esse monte de tiro aqui. Depois eu posso falar, agora eu vou repetir isso aqui com tamanhos de amostra, cada tiro vai ter um tamanho de amostra 5.000, depois 10 milhões e assim por diante. Conforme o tamanho de amostra crescesse, eu continuasse tendo viés e continuasse espalhando muito tiro, tendo uma variância alta, eu não conseguiria fazer com que, para a amostra tendendo infinito, a probabilidade de errar o alvo muito fosse ficando pequenininha, que é exatamente isso que a definição de consistência fala, né? Então, aqui está falando o seguinte, um outro jeito de olhar isso, né? Se você tivesse uma informação infinita sobre essa população, digamos que você tem uma população infinita e você tem uma amostra que vai te trazendo informação infinita da população, que é uma amostra que o n tende para o infinito. Isso tem que ser suficiente para você conhecer o parâmetro com perfeição. É isso que essas coisas estão falando. Claro, vale lembrar aqui que a gente já viu na aula passada que o EQM do estimador, EQM do delta-chapéu, é a distância ao quadrado em média do estimador até o centro do alvo. E o que é importante é que existe uma maneira de decompor esse cara escrevendo que ele é o viés ao quadrado, a decomposição fundamental do EQM, né? Teta chapéu menos a variância de teta chapéu. Então, nesse curso, a regra do jogo é muito simples, né? Ah, preciso checar. O estimador é consistente? Nem pensa, cara. Você calcula o EQM, verifica se o limite dele é zero, quando n vai para infinito. É isso que você vai fazer nesse curso. Você não tem outra ferramenta. Cursos mais avançados, a gente tem outras maneiras de fazer isso, tá? De checar a consistência. Existem várias outras técnicas aí, inclusive sofisticadíssimas, né? Pra gente é isso. Uma coisa interessante, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uns estimadores que são bem velhos conhecidos da gente e vamos checar a primeira consistência deles, né? E vamos começar bem simples, e aí a gente faz um exercício da lista 3, tá? Como é que você vai se preparar para PI, né? Como é que você vai se preparar para a prova intermediária no que diz respeito a essa parte de propriedades? Você vai fazer os exercícios da lista 3, aí eu acabei de colocar lá no Blackboard. Eu fiz aqui à mão, tá? Não tá muito bonitinho, mas fiz à mão. Bom, melhor que a letra aqui dessa caneta, da caneta patinação no gelo, né? Essa aqui pelo menos eu fiz no meu tablet só que isso aqui não dá para transmitir para você enquanto eu estou escrevendo. Eu tenho que usar a outra ferramenta aqui do Windows, né? Então aqui eu fiz os exercícios da lista 3, que são os que você precisa fazer para a prova. Não adianta nada pegar esse exercício e você ficar olhando a minha solução. Tenta fazer, quando enroscar, você pega e usa essas soluções aqui, tá? Então eu resolvi todos que você precisa. Não precisa fazer mais nenhum exercício de propriedade tirando esses aqui, tá? Fazendo isso aqui, entendendo o que está acontecendo, você está preparado para a prova na parte de propriedades. Então o que você precisa fazer para a parte de propriedades, que foram 2 aulas, né? Você precisa entender os conceitos, eles estão aqui no resumo. Então começa com o conceito de viés. Depois vai falar da questão se, tenho vários estimadores sem viés, como é que eu os comparo? Eficiência relativa, quem tiver a menor variância leva. Mas e se um deles tiver viés e o outro não? Compara via QM, tá? E aprende que a decomposição básica do QM aqui em variância e viés ao quadrado. E consistência, está aqui a definição e está aqui o único critério que você tem. Falaram de consistência? Nem pensa, calcula QM e veja o limite. Se o limite for zero, o estimador é consistente. É isso aí. Bom, então eu dei uma intuição de por que isso acontece, né, com essa figura, mas dá para demonstrar isso. Eu vou fazer o seguinte, no final desse vídeo, eu vou marcar um ponto e vou falar assim, daqui para frente você não precisa assistir mais, é só para quem gosta de matemática e tal, né, gosta de teoria e estatística. Aí eu provo em uma página aqui que isso é verdade. É trivial. Bom, vamos imaginar uma primeira situação aqui, né? Vou pegar um exemplo de consistência. Um exemplo bacaninho aqui, fácil de verificar. Uma sugestão é que a gente pegue imaginar então que eu tenho um modelo aqui, uma variável de interesse, em que eu não falo nada dela, né?
mas eu dou nome para as coisas, então a esperança dessa variável de interesse mi e a variância. Não vou nem me preocupar com a variância ainda, para quê? Ou vou me preocupar? Vou sim, preciso dar notação para ela, perdão. Desculpe, estou improvisando um pouquinho aqui. Então a variância de x vai ser sigma 2. Então você pode pensar que esse x é um salário aí de uma categoria profissional, né? Um exemplo desse tipo. Eu não estou fazendo nenhum modelo para ele que eu não preciso, tá? Nesse caso. A pergunta é, a média amostral ela é consistente aqui para o mi? Né? Será que ela é um estimador consistente para o mi? Bom, o único critério que você tem é calcular o EQM dela e checar o limite, né? Então, vamos começar calculando o viés. A gente já sabe a esperança do x barra, né? Tá cansado de saber? Mesmo estando cansado, eu vou fazer de novo para você aqui. Então, esse aqui é 1 sobre n, a soma das minhas observações. Lembrando que eu tenho uma amostra aleatória aqui, né? Nessa história. Então, 1 sobre n sai para fora. A esperança da soma é a soma das esperanças. Fica a esperança dos xis aqui. Como isso aqui é uma amostra aleatória, cada um desses caras é mi. Se eu somar mi com n com ele mesmo, n vezes vai dar n mi. Então 1 sobre n vezes n mi. Cancelou, deu mi. Opa, não precisa ficar tão ruim também, peraí. Dá mi. E o viés, portanto, lembra que é o viés do estimador? É a esperança do estimador menos o parâmetro que ele estima. Então dá mi menos mi, que é 0. Tá bom? E a... Opa, faltou escrever umas coisas aqui, né? Tô fazendo rápido demais, espera aí. Então, viés do x barra é igual a isso aqui. Bom, e a variância? Já fizemos essa conta da variância muitas vezes, né? É a variância de 1 sobre n vezes a soma de 1 até n de xi. Aí 1 sobre n sai ao quadrado para fora da variância, a constante sai sempre ao quadrado na variância. Essas variáveis, como elas formam uma amostra aleatória, elas são independentes, né? Então, se eu calcular a variância da soma, não aparecem covariâncias. Como elas são independentes, a variância da soma será a soma das variâncias aqui. Então, vai ficar a soma das variâncias do xi. Cada um desses caras vale sigma 2, porque cada variável dessa, marginalmente, ela tem a mesma distribuição do modelo. Então, se eu somar, aqui vai dar 1 sobre n quadrado. Se eu somar sigma 2 com ele mesmo n vezes, dá n sigma 2. Cancela isso com esse, dá sigma 2 sobre n. A gente está cansado de saber isso, né? A variância de uma média amostral é sigma 2 sobre n. Então, o EQM dessa média amostral, da média amostral, ele vai ser o viés ao quadrado da média amostral, que a gente já viu que é 0, mais a variância da média amostral, que a gente já sabe que é sigma 2 sobre n. Então, isso aqui dá sigma 2 sobre n. Bom, sigma 2 aqui para você nesse limite é uma constante que está fixada, tá? Então, quando o n tende a infinito, isso aqui tende a 0. Tende a 0. A conclusão aqui é que o x barra é um estimador consistente para mi. Significa que se eu tiver uma amostra muito grande, n igual a 10, um Google aqui, 10 a 100, né? Um Gogol. Se eu tiver uma amostra gigantesca 10 a 100, a probabilidade do x barra ficar muito diferente do mi é minúscula. É isso que significa esse negócio. Um jeito intuitivo de pensar é assim, né? Na verdade, você tem que fazer um pouco mais elaborado, né? Você tem que falar que existe um tamanho de amostra n maiúsculo, tal que para todo nzinho maior do que esse cara, a probabilidade fica menor do que o epsilon que você fixou. Mas não precisa ser tão preciso assim, né?
Vira um negócio chato demais. Então vamos fazer aqui. Essas coisas no início você faz meio na raça, depois você vai detalhando. Se detalhar demais de cara, não funciona bem. Então daria pra fazer umas outras aqui. Vou deixar um pra vocês aqui, por exemplo. E se eu tiver uma variável de interesse que é Poisson, né? Poisson lambda. E se o meu estimador para lambda for a média amostral? Você consegue mostrar que esse cara é consistente? Usando esse critério do EQM? É a mesma conta, tá? Então esse você pode tentar fazer. Ou a gente faz lá na aula ao vivo. Só me lembrar, por favor. Bom, vamos ver aqui. Tá, e o bom e velho sigma 2 chapéu? Agora aqui para fazer essa... Tá, e o bom e velho sigma 2 chapéu? Lembra que ele é 1 sobre n, a soma... Como eu já fiz essa conta várias vezes, eu vou fazer agora lá detalhando um pouquinho menos, tá? Vou fazer lá com menos passagens aqui. Bom, eu posso reescrever esse cara, né? Tô fazendo, na verdade, para eu me lembrar do resultado. Então é xi ao quadrado menos 2x barra xi mais x barra ao quadrado. E o que que dá isso aqui? A gente já fez essa conta 3 vezes, uma vez na aula, uma vez no vídeo, eu tô fazendo de novo. Então dá 1 sobre n soma de xi ao quadrado menos a média amostral ao quadrado. Tá, isso significa que... Aí eu quero responder a seguinte pergunta. Será que sigma 2 chapéu é um estimador consistente para a variância? Porque a gente já viu que ele tem viés, né? Vamos lembrar como é que é a história do viés dele? Então eu vou fazer o viés aqui. A esperança desse cara, desse sigma 2 chapéu, usando essa expressão que está aqui, vai ficar 1 sobre n vezes a soma das esperanças. Lembra, a esperança da soma, a soma das esperanças sempre. Sejam independentes ou dependentes as variáveis, não importa pra gente. Menos a esperança do x barra ao quadrado. Aí para trabalhar com essas esperanças de coisas ao quadrado, eu tenho que saber trabalhar com esse truque aqui, né? Uma vez que a variância de alguém aqui, uma variável u, ela é a esperança de... Pode ser calculada como, né? Isso não é definição, isso aqui é um jeito de você calcular a variância. Esperança de u. Se você passar esse cara para cá, você descobre que para calcular a esperança de alguém ao quadrado, você vai fazer a esperança dele ao quadrado mais a variância. Então, é assim que você calcula a esperança de coisas ao quadrado, né? Também chamado de segundo momento da variável aleatória. Então, esse cara aqui, ele vai ser a esperança de xi ao quadrado, que é mi quadrado, mais a variância de xi, que é sigma 2. Esse cara aqui, lembra que a variância de uma média amostral é a populacional sobre n, né? E a esperança é o próprio bi. Então fica mi ao quadrado mais sigma 2 sobre n. Se você fizer essa continha aqui, vai dar n menos 1 sobre n sigma 2. Já é a terceira vez que a gente faz essa conta aqui. Portanto, o viés do nosso camaradinho aqui, desse bichinho, desse sigma 2, o viés dele vai ser a esperança do estimador menos o parâmetro que ele estima. Então a esperança, a gente já viu quanto é, né? Da n menos 1 sobre n sigma 2 menos o próprio parâmetro. Se fizer a continha, dá quanto? Dá menos sigma 2 sobre n. Então esse é um estimador que tem viés, né? Viesado ou viciado. Estimador viciado. Bom, e a variância? Para calcular o EQM eu tenho que saber o viés e a variância, né? Acho que a gente já fez essa variância na outra aula. Lembra primeiro que sempre que eu falo de coisas... então... Eu vou falar uma coisa importante aqui, esquecendo. Até esse momento aqui eu não supus nada sobre a variável de interesse, tá? A não ser que se você for ser bem matemática, falar, tem que supor que essas esperanças existem, que a variável é integrável. Tem.
Mas nesse nível que a gente está trabalhando aqui, a gente passa batido nessas coisas. Agora, daqui para baixo, eu vou supor, e vou fazer em rosa, que a variável de interesse tem distribuição normal, para que eu possa calcular a variância desse estimador. Porque lembra que o resultado básico é que se ela é normal, e se não for normal, isso não vale. Você tem esse resultado aqui, né, que n-1 s quadrado sobre sigma 2 tem uma distribuição que você conhece, que quadrado n-1. Isso aqui a gente gosta de chamar de Q. E a gente sabe algumas coisas legais aqui. A gente sabe que a esperança de Q é o número de graus de liberdade, n-1, e a variância desse Q é 2 vezes o número de graus de liberdade, 2n-1. Então essas coisas permitem a gente trabalhar, calcular a variância que eu vou calcular agora. Vou continuar usando uma cor escura para chamar a atenção de que eu agora estou assumindo que o modelo é normal. A partir de agora, assumir. Daqui para baixo, a gente está assumindo que é normal. Variância. Como é que eu vou fazer a variância desse bicho? Sei lá. Então vamos ver aqui. Sigma 2 chapéu. Como é que eu faço? Ah, tá. Eu simplesmente relaciono ele com S2, né? N-1 sobre N vezes S2. Lembra que tem um dicionário que passa de um para outro multiplicando por uma constante. E olha só, esse cara que está aqui dentro já é quase o que eu estou querendo, né, para aparecer o quê? O que está faltando é o sigma 2. Então beleza, então eu vou multiplicar, dividir por sigma 2 e multiplicar por sigma 2. Aí já apareceu o que eu preciso, né? Então estou fazendo, lembra aqui, duas ferramentas algébricas importantíssimas. Tem outras, tem o negócio de somas telescópicas, tal, que eu posso ensinar para vocês também, para quem precisar. Mas multiplicar por 1, somar 0, são as coisas mais importantes que você tem para pegar uma expressão algébrica e quebrá-la em fatores que são interpretáveis, né? Então aqui, olha só o que aconteceu. Vai ter o sigma 2 e o n vão sair para fora da variância. Então vai ficar sigma a quarta sobre n ao quadrado. E dentro vai ficar a variância do Q. Tá vendo que apareceu exatamente o Q aqui? Ó, n menos 1, s quadrado, sigma 2. Que é exatamente o nosso glorioso Q. E a variância do Q a gente sabe que é 2 vezes o número de graus de liberdade, né? Então dá isso aqui, dá 2n menos 1 sobre n ao quadrado vezes sigma quarta. Portanto, o EQM desse estimador, desse tal do sigma 2 chapéu, ele é o viés ao quadrado do estimador mais a variância que a gente acabou de calcular. Sigma 2 chapéu. Então ele é igual a sigma quarta sobre n quadrado, que é o viés ao quadrado, mais a variância que é 2 n menos 1 n ao quadrado sigma quarta. E esse limite aqui, ele é zero, né? Quando n vai para o infinito, isso aqui vai para zero. Vou só fazer um infinito decente aqui, que esse não deu. Então, quando n vai para o infinito, esse limite vai para zero. Por quê? Bom, esse cara aqui com certeza vai para zero, né? É uma constante sobre n ao quadrado. Aqui você tem uma coisa do tipo n sobre n quadrado. O n quadrado vai mais rápido do que o n para zero. Se você quiser, você pensa que é uma variável contínua e faz a regra de L'Hopital aqui. Que seria um limite do tipo infinito sobre infinito, né? Você aplica a regra de L'Hopital, finge que esse n é uma variável contínua. Claro que você não poderia derivar o n, né? Mas você finge que é. É a mesma coisa que fazer limite de x sobre x quadrado tendendo a infinito. Aí faz a regra de L'Hopital, tá? Esse é um jeito. O outro jeito, qual que seria o outro jeito? Acho que é só esse, né? Você poderia ver a ordem do crescimento também aqui. Então você usa o que você sabe de cálculo e vê que esse limite é zero. Se você esqueceu tudo de cálculo, pergunta na live lá que eu lembro para você. Tá? Então, a conclusão aqui, vou escrever aqui em cima, desculpe, meio desajeitado, mas vamos escrever a conclusão aqui em ouro. Nossa conclusão é que o sigma 2 chapéu é um estimador consistente para sigma 2. Consistente para alguém, né? Não é que ele é consistente só. Consistente para algum parâmetro. Por exemplo, ele não é consistente para o μ, né? Ele é consistente para o sigma 2. Ele é feito para estimar o sigma 2.
Então ele é um estimador consistente para o sigma 2 porque ele satisfez o único critério que você tem nesse curso para verificar a consistência, que é calcular o EQM e olhar o limite. Você não tem outro. Isso é bom também, né? Porque você não precisa ficar pensando. Você fala, cadê consistência? Opa, deixa eu calcular o EQM aqui. Você vai ficar raciocinando demais, né? Tá bom? Aí eu vou fazer mais um aqui. Essa aula não precisa ser muito longa, o que precisa acontecer é vocês pegarem. A gente faz na live mais também, se for necessário. É vocês pegarem esses aqui que eu fiz para vocês, a resolução, e tentarem fazer. E mergulharem nesse negócio. Sem resolver exercícios, a gente não aprende estatística. Não aprende coisa nenhuma, é verdade. Matemática, com certeza, não aprende. O cara acha, às vezes, que pega vou pegar um livro na biblioteca e vou ficar lendo, né? Não, ninguém nunca aprendeu matemática assim, cara. Não funciona. Então tem esse exercício número 1 da lista 3. Vamos ver como é que é o exercício número 1 da lista 3. Vamos resolvê-lo aqui. Vamos ver. Esse é interessante, porque ele tem um estimador que ele tem viés, e aí você inventa um outro que ele tira o viés do estimador. Você faz uma técnica de como é que eu tiro o viés. Então, esse aqui que é na prova de 2007, né? Tá falando durante a disciplina de Estatística 2. Deixa eu checar se tá gravando direitinho isso aqui, que outro dia ele me deixou na mão. Tá bonitinho. Durante a disciplina de Estatística 2 foram discutidos os principais métodos de estimação e as propriedades dos estimadores. Coisa formal, né? Parece que tá falando com o advogado. Fala. Vimos, por exemplo, que existem diversos estimadores para o mesmo parâmetro. Então, o mesmo parâmetro pode ser estimado de mais de uma maneira. Exemplo, para estimar a variância populacional, posso usar o S2 e o sigma 2 chapéu. Entre os estimadores analisados, estudamos, por exemplo, as propriedades de alguns ligados ao parâmetro sigma 2, que é a variância populacional. Então, item A. Verifique se esse estimador esquisitinho aqui, sigma-til 2, se ele é não viesado, não viciado para sigma 2. Tem um outro estimador possível aqui para variância, tá? E esse aqui aparece, se eu não me engano, em teoria de séries temporais. Você vai acabar vendo um cara parecido com esse aqui, que tira as diferenças. Tá? Para tanto, suponha que tenha sido coletada uma AA, uma amostra aleatória x2n da variável aleatória x, com média y e variância sigma 2. Caso o estimador proposto seja viesado, ou seja, se você fizer a conta aqui no item A e ele for viesado, propõe uma correção que o torne não viesado. Bom, a gente já sabe então que vai ser viesado, né? Senão ele nunca teria feito essa pergunta do item B, né? Ou seja, com base em 1, proponha um novo estimador não viesado para o parâmetro sigma 2. Aí te dou ainda a dica aqui embaixo, hein? A variância pode ser calculada a partir de esperança ao quadrado, menos quadrado da esperança, e é aqui é esse truque que a gente usa porque vai aparecer uma esperança de uma coisa ao quadrado aqui nessa história, tá? Então esse é o exercício número 1. Vamos resolver o exercício número 1? Vamos lá. Então, lista 3. Lista 3. Exercício 1. Então, tem uma variável de interesse x, que ele não fala o que é, né? Não fala, pode imaginar que é salário, né? Então tem uma variável de interesse aqui, x. Observa que ele não faz um modelo para ela, mas ele diz que a esperança dessa variável é μ e a variância é sigma 2. Beleza? E a gente tem uma amostra aleatória, uma AA x1. E aqui a gente vai ter que usar tudo que nós sabemos, tá? Nós vamos ter que usar tudo que nós sabemos. Olha só, lembra o que significa falar que é amostra aleatória? Significa que cada uma dessas variáveis tem a mesma distribuição. Então, em particular, a esperança de cada uma delas, individualmente, marginalmente, é μ, e a variância de cada uma delas é sigma 2. Tá certo? Essa é a primeira coisa. A segunda é que essas variáveis são independentes, né? Então, você vai ter que usar esses dois resultados aqui, senão você não faz a conta. Tá bom? Aí eles propuseram o estimador esquisitinho aqui,
A gente pode já fazer umas coisas aqui do lado para ajudar a gente. Então, por exemplo, se eu perguntar quem que é a esperança desse xi ao quadrado aqui, você já sabe fazer o truque, né? Esperança do xi ao quadrado, você vai fazer a esperança dele ao quadrado mais a variância. Lembra do truque que está na página na outra página? Aqui dessa mesma aula? Mais a variância, né? Variância do xi. Então a esperança do xi ao quadrado, que vai acabar aparecendo na nossa conta, ó, isso aqui é mi ao quadrado, né? E esse aqui é sigma 2. Então a gente sabe que essa esperança aqui é mi ao quadrado mais sigma 2, tá bom? Bom, vamos ao item A aqui. Item A. No item A você tem o estimador esquisitinho, que é o sigma 2 til. Ele é a soma. Aí toma cuidado aqui com uma coisa, essa soma ela não tem n termos, tá? Ela tem n menos 1 termos. Senão isso pode estrupiar todas as suas contas aqui. Dar uma zica geral nas suas contas. Então aqui, ó, você tem esse estimador. E ele quer saber, esse cara é um estimador viciado, ou viesado, não viesado para sigma 2? Sempre que te perguntarem isso, calcula o viés e vê o que acontece. Não precisa pensar, é só, quer saber se é viciado? Calcula o viés. Então começa calculando a esperança dele. O sigma 2 til, que é a esperança aqui dessa soma. Escreve bonitinho. Aproveita que está no papel aí, capricha. Então a esperança desse cara. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou abrir esse quadrado aqui, né? Então uma coisa do tipo a menos b ao quadrado, vou transformar em a ao quadrado, menos 2ab mais b ao quadrado lá. Então a gente voltou para a quinta série, né? Então, voltando lá, fazendo aqui direitinho, fica a esperança da soma. E qualquer passagem que você não entendeu, na live você fala, professor, essa passagem aqui, aí você manda a sua tela para mim. E aí você fala, nessa passagem eu não entendi, poderia explicar um pouquinho melhor? Sim, podemos explicar tudo. Xi mais 1 ao quadrado, menos 2 xi mais 1 xi mais xi ao quadrado. O que eu preciso para ficar bom de conta? Duas coisas, praticar e paciência. Quem faz a conta sem paciência erra tudo. Tá? Então faça com paciência, pratica bastante, você fica um mestre nessas coisas. Paciência. E também senta num lugar que não fica com televisão, gente enchendo a sua paciência, passando o cachorro. Aí tem que ser um lugar que tem uma certa paz, né? Quando era criança eu começava a fazer conta e minha mãe falava, vai comprar isso, vai comprar... Puta, não era só começar a fazer uma conta que tinha que alguma coisa para fazer. Isso não ajuda muito. Mas ela não fazia por mal, né? Olha só, aqui a gente vai usar uma coisa importante, tá? Então eu estou usando que a esperança da soma é a soma das esperanças, mas aqui eu vou fazer uma coisa muito importante, porque vai aparecer a esperança de um produto aqui, não vai? Vai aparecer a esperança desse produto aqui. Mas lembra que as variáveis são independentes, porque é uma amostra aleatória? Então, se duas variáveis aleatórias são independentes, a esperança do produto é o produto das esperanças. Essa é uma das propriedades lá de esperança de Stat1, que talvez você tenha esquecido, mas que a gente vai resgatar aqui. Então, aqui apareceu a esperança do xi mais 1, vezes a esperança do xi mais a esperança de xi ao quadrado. Tá bom? Então a gente sabe todos os caras. Então aqui foi o crucial, tá? Esse verdinho aqui, ó. Opa, deixa eu puxar pra cá que isso ficou ruim. Essa outra caneta aqui. Esse cara aqui aconteceu, escreve aqui assim no cantinho, por independência das variáveis aleatórias, porque é uma amostra aleatória. Quando tem uma amostra aleatória, as variáveis são independentes. Se um dia você for fazer estatística direito, você vai aprender que na verdade elas são condicionalmente independentes. Mas por enquanto a gente faz assim mesmo, né? Não precisa contar para ninguém isso, tá?
Então, aqui a gente sabe calcular, né? A esperança de uma coisa ao quadrado. Moleza, é a esperança ao quadrado mais a variância. Mais a variância. Então, esse cara aqui, ó, é sigma 2 mais mi. Escreve na outra ordem, né? É mi ao quadrado mais sigma 2. Esse cara aqui é mi. E esse também. Então, quando multiplicar, vai dar um mi ao quadrado aqui na história. E esse aqui também é mi ao. Opa! Esse aqui também. Essa caneta dá umas viajadas. Mi ao quadrado mais sigma 2. Tá bom? Aqui você vai tomar. Opa, ó, já cometi um erro aqui, hein? Aqui a soma é n menos 1. Tá bom? Você não poderia ir até n, né? Senão você se você fosse até n, esse cara aqui seria xn mais 1, mas a sua amostra só tem n caras, né? Então é por isso que você está indo até n menos 1 nessa soma. Se você tiver dúvida, escreve essa soma explicitamente para n igual a 3, por exemplo. Tá? Isso pode clarificar direitinho a expressão do estimador para você. Beleza. Então aqui eu vou tomar cuidado, né? Eu estou somando essas constantes com elas mesmas, mas não estou somando n vezes, estou somando n menos 1 vezes, né? Então aqui vai ficar n menos 1 vezes essa galera que está aí dentro, que é sigma 2, perdão, fiz fora da ordem aqui, mi 2 mais sigma 2 mais mi 2, menos mi 2, né? Menos 2 mi 2, na verdade. Tô bom de conta hoje, hein? Menos 2 mi 2 mais mi 2 mais sigma 2. Então aqui aconteceu uma coisa bacana, né? Tem umas canceladas aqui. Esse cara com esse, com esse. E a gente consegue terminar essa conta. Então, n menos 1 vezes, na verdade é 2n menos 1, sigma 2. Esse 1 aqui, tá bom? Então essa é a esperança do estimador. Portanto, o viés dele, vou escrever aqui, implica que o viés do bichinho é a esperança menos o parâmetro que ele estima, né? Lembra que é o viés? Ó, viés de um estimador qualquer é a esperança do estimador, que eu já calculei, menos o parâmetro que ele estima. Esse aqui foi desenhado, foi projetado para estimar a variância populacional. Então, o que isso aqui está medindo é, se eu acertar o alvo em média, isso aqui vai ser 0, né? É isso que ele está falando. Então dá 2n menos 1 vezes sigma 2 menos sigma 2. Esse é o negócio. Então, quanto que dá o viés aqui? Bom, 2n menos 2, dá 2n menos 3 vezes sigma 2. Tá bom? Então esse é o viés do estimador, ele tem viés. Então, vamos escrever isso aqui. Nossa conclusão aqui. Desculpe usar o espaço desse jeito. Então, sigma 2 é... E aqui eu vou escrever viciado, tá? Não vou escrever viesado, para você lembrar que essas duas palavras são sinônimos. Se na prova aparecer viciado ou viesado, você vai falar, ai meu Deus, nunca vi essa palavra. Não. É a mesma coisa. Viciado e viesado são sinônimos. Então, sigma 2, tio, ele é viciado para sigma 2. Então é um estimador viciadão. Hein? Tá, então a gente já respondeu o item A, né? No item B ele está falando, caso seja viesado, e é. Ah, não teria como ter feito essa pergunta se não fosse. Propõe uma correção. Olha que interessante. Corrigir o viés, tirar o viés. Né? Como é que eu vou tirar o viés? Que história maluca. Então vamos dar um jeito de tirar o viés aqui. Deixa eu ver como é que faz isso. Isso faz tempo que eu não faço. Tá, então item B aqui, vamos ver. Item B. Bom, acho que a ideia é simples, né?
eu calculei a esperança do estimador, desse sigma 2 til, o estimador esquisitinho, e ele é, isso aqui deu 2n-1 vezes sigma 2. Deixa eu só verificar se é isso mesmo, vou voltar aqui na outra página. 2n-1 sigma 2, isso, é isso mesmo. Então eu sei o viés, eu sei a esperança dele, tá certo? Olha só, se esse estimador não fosse viesado, pensa um pouquinho quanto teria que ter dado isso aqui, né? Então, se ele não fosse, a gente viu que ele tem viés. Se ele não fosse viesado, eu gostaria que isso aqui teria que ter dado sigma 2, né? Então, você precisa inventar um novo estimador em que isso acontece. Bom, é bem fácil fazer isso, né? Você vai pegar esse cara que está aqui, ó, vamos chamar isso aqui de uma constante C. C gordinho. Então, isso aqui a gente pode reescrever isso aqui como sendo uma constante vezes o parâmetro. Sempre que acontecer isso aqui, isso é muito comum em estatística, né? Tem um jeito de você inventar um novo estimador que tira o viés. Consegue adivinhar o que é? Vou chamar esse novo estimador de θ chapéu, tá? Por falta de outra letra. E vai ser alguma coisa vezes o original. O que você acha que vai ser? Pausa esse vídeo, pensa durante 2 minutos e volta aqui. Bom, agora que você pausou o vídeo e tentou descobrir sozinho, o que você tem que fazer é multiplicar por 1 sobre a constante, né? Vezes sigma 2. Por quê? Porque se você fizer isso, a esperança desse θ chapéu, usando as propriedades, vai ser a esperança de 1 sobre a constante vezes o cara original. A constante sai para fora. Esperança do estimador esquisitinho. Isso aqui vai dar 1 sobre C. C. Sigma 2. Cancelou. Então, a esperança desse cara é sigma 2. Portanto, o viés dele é 0, né? O viés desse θ chapéu é a esperança de θ chapéu menos o parâmetro que ele estima. Não ficou legal isso aqui, né? Deixa eu puxar para cá, senão fica meio bagunçada a coisa, né? Puxar para cá. Tá. Então, aqui vamos apagar. Que dá 0, tá certo? Então aqui esse novo estimador, θ chapéu, é não viesado. Agora eu falei viesado, né? Cada hora eu falo de um jeito para você lembrar que os dois são sinônimos. Viesados para sigma 2, tá certo? E você pode escrever explicitamente a expressão dele aqui. Então você vai ver que o que estava faltando nesse estimador era tirar a média, né? Então o θ chapéu, ele é 1 sobre 2n menos 1, que é o valor da constante, 2n menos 1, vezes o somatório de uma Tn de xi mais 1 menos xi ao quadrado. Vamos fazer um 2 que parece mais um patinho aqui, vai. Isso. Então, esse cara aqui é o novo estimador que foi construído a partir do original, do esquisitinho, né? E esse ele não tem viés. Então esse é o exercício 1 da lista 3. É exatamente uma coisa nesse estilo que a gente vai propor para vocês na prova. A gente vai querer que você saiba calcular o viés, saiba calcular o EQM e assim por diante. Como é que eu estudo? Você vai fazer os 5 exercícios, vai fazer os exemplos de aula de novo e vai fazer os 5 exercícios da lista 3. Aí quando você vai usar o PDF que está lá no Black, a única coisa que você vai tomar cuidado é que você vai ver que ele está rodado lá, né? Ele vai estar assim, esse PDF lá. Então você vai lá, dá um rotate aqui, clockwise, e você só vai usar isso aqui para verificar o seu trabalho, tá? Se você pegar essa conta e você sair repetindo essa conta, você não vai aprender absolutamente nada. Tá bom? O que mais que a gente tem aqui?
Acho que é isso. Então é o seguinte, desse ponto pra frente, assim, então agora pra frente, dessa parte do vídeo pra frente você não precisa ver, tá? Então essa aqui é assim, apenas para curiosos. Se o cara tem uma curiosidade em relação à seguinte coisa. Então, curiosos. Apenas para curiosos. Qual que é a curiosidade que a gente vai tentar matar aqui? Por que que é verdade isso aqui, né? Por que que é verdade que se o EQM vai para zero, então essa probabilidade aqui vai para zero também, né? A gente gostaria de entender esse negócio, né? Por que que esse critério do EQM, esse resultado aqui é verdade, né? Por que que se o EQM, o limite do EQM vai para zero, então a estimadura é consistente? Então eu vou contar isso, mas para contar isso eu vou fazer de um jeito assim, fingindo que você estudou um pouco mais de probabilidade. Eu vou esboçar as ideias, tá? Quem sabe também isso aqui não acaba motivando alguém a um dia estudar mais probabilidade. Então vamos fazer aqui. Daqui para frente você não precisa assistir, tá? Concentra no que está vindo para trás. Só se você for curioso você assiste. Então vamos ver aqui, né? Tá. Então a ideia é o seguinte, né? Imagina que você tem um epsilon positivo, um númerozinho positivo, e você vai supor que você tem uma variável aleatória que ela é não negativa, ela não assume valores negativos com probabilidade 1. Então, a probabilidade dela ser negativa é zero. A gente fala esse QC, quase certamente, tá? Então isso aqui vai ser uma das coisas que a gente vai fazer essa suposição aqui inicialmente, tá? Vou chamar essa suposição de estrela, asterisco. Mas a gente vê o cara falando asterístico, né? Asterisco, né? Então olha só, a esperança dessa variável, quando a gente faz probabilidade avançada, a gente inventa lá um novo tipo de integral que permite fazer os dois casos. Lembra que você, quando estava fazendo lá em estatística 1, às vezes você provava uma coisa para uma variável discreta e depois provava para contínua também, quando ela tinha uma densidade e tal. Você integrava. E quando era discreta você fazia uma soma. Quando a gente estuda probabilidade avançada, um cara chamado Lebesgue inventou um jeito de fazer os dois casos ao mesmo tempo, né? Então eu vou fazer aqui esboçando. Você não precisa entender os detalhes, você precisa entender o espírito da coisa aqui, tá? Então a esperança de uma variável é a integral dela em relação à medida de probabilidade, essa tal da integral de Lebesgue, né? Eu posso escrever isso aqui em duas parcelas, tá? Então xdp, perdão, já fiz besteira aqui. Deixa eu ver se eu lembro isso aqui, né? Bom, vou colocar uma variável indicadora aqui que é o seguinte. Então quebra em dois pedaços. Quando a variável é menor do que o epsilon que eu fixei. E o legal é que a integral de Lebesgue, ela é um operador linear, né? A integral de uma soma é sempre a soma das integrais. Igual a integral que você aprendeu lá no cálculo. Integral de Riemann, né? É Lebesgue o nome do cara. É um matemático francês. Escreve Lebesgue, mas fala Lebesgue. Lebesgue. É um sujeito todo sério. Vou procurar a história dele na internet aí você vai descobrir. Então esse cavalheiro ele inventou essa integral aqui, né? Então aqui é o indicador de x maior ou igual a epsilon. Aí se você tiver dúvida disso, pergunta mais no atendimento do que na live da aula, porque isso aqui, a aula vamos guardar para dúvidas mais simples, né? Então, o que isso aqui está falando é que a esperança de uma variável aleatória ela é integral da variável em relação à medida de probabilidade, é isso que está aqui. Mas é uma integral especial, integral de Lebesgue. Só que você pode quebrar a variável como sendo a variável para aqueles valores em que ela é menor do que epsilon e para aqueles valores em que ela é maior do que epsilon. É isso que esse indicador está fazendo. Essa função indicador é assim, né? Indicador A de um x aqui, ela só assume dois valores. Ela é 1 se o x pertence a A e ela é 0 se o x não pertence a A. Quando a gente faz probabilidade avançada, esse cara aqui é o cara mais importante para a gente fazer as coisas, é o tal da variável indicadora, tá? Tá bom? Então, vou apagar ela aqui. Isso que são essas indicadoras. Mas aqui o interessante é que
esse pedaço aqui ele é necessariamente positivo, né? Esse pedaço aqui, por exemplo. O outro também, mas esse cara aqui, ele é não negativo, maior ou igual a zero. Isso significa que eu posso falar que esse cara aqui é maior ou igual do que aquele cara que sobrou ali, que é a integral de x, indicador de x maior ou igual a epsilon, dp. Mas aqui tem uma coisa interessante, né? O que esse indicador está falando aqui é que o meu integrando é sempre maior ou igual a epsilon. Então, se eu trocar aqui o x por epsilon, eu vou ter um cara que fica menor do que a integral que eu estou calculando. Então, isso aqui necessariamente é maior ou igual do que epsilon, sai para fora porque é uma constante, vezes a integral desse indicador aqui. Mas a integral do indicador é a probabilidade do evento, né? Então, a integral do indicador é a probabilidade do evento. Lembra que você não precisaria estar vendo essa parte, né? Se você está achando isso complicado. Então aqui fica assim. E isso aqui é igual a epsilon vezes a probabilidade. Estou usando um P gordinho, tá? Em vez de PR. É o jeito mais que a gente faz em probabilidade avançada. Tá bom? Bom, o que apareceu aqui? Apareceu uma desigualdade que é conhecida desde lá da virada do 19 para o 20, que é chamada desigualdade de Markov. Então, se eu tenho uma variável aleatória não negativa, lembra, né? Eu tive que supor o estrelinha ali, senão eu não posso fazer esse raciocínio. O raciocínio furaria aqui, né? Essa história de falar que esse cara é maior ou igual a zero daria zica. Tá? Isso aqui tem que ser menor do que 1 sobre epsilon vezes a esperança da variável. Olha que interessante. É uma desigualdade, talvez a primeira desigualdade probabilística que você tenha visto na sua vida. Então, eu apresento para você aqui a desigualdade de Markov. Serve para um monte de coisa isso aqui. Vai servir para a gente provar aquela história da QM. Essa aqui é a desigualdade de Markov. Esse Markov é aquele mesmo cara que inventou os processos de Markov. O Andrei Markov, um matemático russo. Histórias muito curiosas dele. Um dia, se for lá no atendimento, você me pergunta que eu conto para você. Desigualdade de Markov. A primeira desigualdade que a gente deduz em probabilidade avançada. Bom, essa desigualdade ela prova o resultado. Né? Por que ela prova o resultado? Na verdade, acabou o trabalho aqui já. Né? A desigualdade faz tudo pra gente. Se você observa, primeiro vamos observar uma coisa algébrica, bem simples, que é o seguinte, né? Se eu tiver aqui x e y, então x, desculpa, é que eu gosto de desenhar, porque senão eu não entendo as coisas se eu não desenho. 0 aqui, 0. Então aqui vai ser um epsilon positivo e aqui vai ser menos epsilon. Tá? Então você falar para mim que o módulo de x é maior ou igual a epsilon, significa que a distância do x até o zero é maior do que epsilon, maior ou igual a epsilon, né? Ou seja, o x está aqui. Aqui. Certo? Tá nessa parte vermelha. Então, se eu pegar a função y igual a x quadrado e olhar aqui, você vê que o gráfico ficou muito bom, né? O pessoal de cálculo lá deve fazer um mais bonitinho. A Ana, o Rosso, né? O pessoal tem a manha lá, hein? Vocês têm sorte de ter uns professores de cálculo desse. Eu tive uns professores de cálculo horríveis lá na USP. Tive que aprender tudo sozinho. Então, isso significa que se o x o módulo de x é maior ou igual a epsilon, significa que o x ao quadrado é necessariamente maior do que epsilon quadrado, e isso volta também, né? Se x ao quadrado é maior ou igual do que epsilon quadrado, se eu estou aqui, né? Então necessariamente o meu módulo é maior ou igual do que epsilon, né? Então esse resultado aqui que a gente vai precisar. Pode fazer isso na decoreba, né? Levei ao quadrado dos dois lados, mas se você desenha, você entende as coisas melhor. E, bom, isso prova o resultado. Por quê? Porque lembra que o que a gente quer provar é que essa probabilidade aqui, deixa eu escrever do jeito mais certo. A probabilidade aqui da diferença em valor absoluto do estimador, e aqui eu vou fazer de gente grande, tá? Vou colocar um nzinho aqui,
para lembrar que esse cara depende do tamanho da amostra, menos o parâmetro que eu quero estimar, a probabilidade disso aqui ser maior ou igual a epsilon, isso aqui, então, uma vez que o módulo ser maior ou igual a epsilon é equivalente a dizer que o quadrado é maior ou igual do que epsilon quadrado, então essas probabilidades elas são iguais, essa probabilidade é igual a essa probabilidade aqui, ó, de θ chapéu n menos θ ao quadrado ser maior ou igual do que epsilon ao quadrado. Bom, mas aqui eu uso a desigualdade de Markov, né? Essa variável que está aqui, ó, é uma variável que não pode assumir valores negativos, porque ela está ao quadrado, não está? Então eu posso pegar a desigualdade de Markov, que estava aqui na outra página, esse cara aqui, eu posso limitar a probabilidade por cima pela esperança. Então isso aqui é menor ou igual do que 1 sobre epsilon quadrado. A única coisa que é constante aqui não está sendo chamada de epsilon, está sendo chamada de epsilon quadrado. Vezes a esperança de θn chapéu menos θ ao quadrado. Pô, consegui lembrar esse negócio. Isso aqui, ó, se você for olhar, é exatamente a definição do EQM, né? EQM do θ chapéu. Lembra que é a distância, a diferença ao quadrado, a esperança da diferença ao quadrado entre ele, a diferença entre o estimador e o parâmetro que você está estimando? Então é exatamente o EQM. Bom, daqui sai o resultado que você quer, né? O seguinte teorema ou proposição. A proposição é a seguinte: se o EQM for para zero, quando n for para infinito, então o estimador é consistente. Lembra que tem aquela notação? Ele converge em probabilidade para θ. Então ele é um estimador consistente. De fato, a gente fala que ele é fracamente consistente, porque tem um conceito de consistência que é chamado consistência forte, que é um outro tipo de convergência. Esse negócio ficou feio, hein? Pera aí. Para cá. Ou seja, ele é consistente. Que é exatamente o que você vai usar. Ou seja, isso aqui é só para explicar que isso que você está usando o tempo inteiro, que é o critério do EQM, né? Se o limite do EQM vai para zero quando n vai para infinito, então eu sei que o estimador é consistente. Só essas duas páginas só para você saber que isso não é conversa de louco, né? Que isso tem um fundamento e não é tão difícil de entender assim, né? Aqui nesse ponto, se você ficou em alguma dúvida, aqui na verdade o que está em jogo é aquele teorema do sanduíche lá de cálculo, né? Porque você tem 0 menor ou igual do que um cara aqui, menor ou igual do que um outro cara. Se esse cara aqui está tendendo a zero, esse cara tem que tender a zero também, porque ele está preso entre o zero e o outro, né? Então é o teorema do Squeeze Theorem, não sei se ensinam aqui no INSPER, teorema do sanduíche, né? Que a gente usa para provar um monte de coisa aí em cálculo. Tá bom? Então, é isso que a gente tinha para fazer hoje. Vejo vocês lá na live. Não deixem de fazer exercícios das listas 1, 2 e 3. Já sabe exatamente quais que vocês têm que fazer. Tem que fazer a lista 1 inteira, já era para ter feito. A 2 inteira. E a 3 são os exercícios que estão lá nos slides. Beleza? Então, é isso por hoje. Nos vemos lá na live.